Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Romanos. Nós vamos ler 2 versículos do capítulo 8, do verso 28, e vamos ler o verso 31. Então abre lá em Romanos, capítulo 8, nós vamos ler o verso 28 e depois o verso 31. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, verso 28 e verso 31. A palavra de Deus, ela diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. A gente vai ficar nesses 2 versículos, mas eu queria que você permanecesse com a tua Bíblia aberta, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar imensamente ao seu coração. Alguns domingos, na verdade, eu acho que nós nunca deixamos de falar sobre isso, mas a gente tem sempre falado aqui na igreja, reforçado isso, que existe uma grande missão para nós cristãos, existe um propósito para as nossas vidas. Deus sonhou algo tremendo para as nossas vidas, não sonhou para um grupo de pessoas ou para algumas pessoas, Ele sonhou para todos nós. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Antes de você ter sido formado na barriga da tua mãe, já existia um propósito, um sonho de Deus para a tua vida. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. É claro que para a gente chegar até começar a viver esse propósito, existem etapas na nossa vida. A Bíblia diz que quando criança, se nós assim formos nos encontrar com o Senhor, se for tirado o sopro de vida em nós, nós temos a certeza no coração daquela criança que ela foi recebida pelo Pai. Porque é uma criança pura que ainda não sabe decidir, não sabe discernir o certo do errado. Mas depois que ela amadurece, depois que ela cresce, ela precisa passar por um processo de entregar verdadeiramente a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Por isso o nosso papel, a nossa responsabilidade de ensinar as nossas crianças. Talvez você está aqui hoje, você está aqui ouvindo a palavra, você já passou por esse processo de entrega da sua vida nas mãos do Senhor Jesus, porque você foi bem instruído, porque Deus usou pessoas para que pudesse levar uma palavra para você. E no tempo em que você amadureceu, que você cresceu, você tomou a maior de todas as decisões da sua vida, com certeza a maior de todas, que é abrir seu coração e permitir que o Senhor Jesus tomasse conta da sua vida, do qual você entregou o controle da tua vida nas mãos de um Deus, e reconheceu Jesus como sendo aquele que deu sua vida por mim e por você. E a partir desse momento, dessa decisão que você tomou, desse ato que aconteceu na sua vida, você começou a viver uma vida cristã, e glória a Deus por isso. Talvez alguns aqui não tiveram a mesma oportunidade desde criança, e talvez lá na fase adulta você descobriu isso, você abriu daí seu coração, e hoje, para a glória do Senhor, você está aqui podendo louvá-lo, exaltá-lo, podendo conhecer da palavra, podendo viver uma vida totalmente diferente talvez que você tinha vivido até então. E isso é um presente de Deus. A Bíblia diz assim, que a intenção do coração do Pai é que todos se salvem. Não existe nenhuma pessoa, nenhuma criatura de Deus, nada que foi feito pelo Senhor, que o Senhor não olhe e diz, esse eu quero que ele esteja comigo. Todos, o Senhor quer que todas as suas criaturas, que foram formadas por Ele, que um dia conheçam o Senhor Jesus, abra seu coração e se tornem filhos de Deus. Amém? Esse é o primeiro propósito, o propósito da salvação, o propósito de um dia a gente poder morar de eternidade em eternidade com Ele. Um dia onde o choro não vai existir mais, o pranto não vai ter mais, a dor não vai existir, aonde a gente vai estar morando de eternidade em eternidade com esse Deus maravilhoso, aonde nós vamos poder sentar com Ele à mesa, aonde nós vamos viver de eternidade com Ele, aonde não existe fim, que é para sempre. Nossa vida aqui é temporal, nós estamos aqui por um curto período, mas além desse propósito da salvação, do qual o Senhor Jesus entregou a sua vida para que hoje nós pudéssemos ter vida, existe
mais propósito, existe outro propósito que o Senhor entrega nas nossas mãos. E eu tenho repetido aqui, por muitos domingos, eu tenho falado isso aqui, muito, para que você possa despertar para aquilo que o Deus Todo-Poderoso entregou para você, nas tuas mãos, como um propósito específico para você. Para todos nós a salvação, mas além da salvação existe algo específico que o Senhor tem entregue nas tuas mãos, para que você possa cumprir com esse propósito. E eu tenho aprendido, Deus tem falado muito ao meu coração, uma das coisas que nós mais temos buscado na nossa vida, e isso é para todo mundo, essa realidade não é só para mim, eu tenho certeza que é para você também. Nós buscamos ter duas coisas na vida: alegria e paz. Os meninos que estão aqui, que é da comunidade terapêutica, entraram por um caminho errado, buscando ter alegria e paz, mas foram por um caminho errado. E hoje estão pagando o preço por ter entrado nesse caminho errado, mas a busca deles também não é diferente da nossa. O que nós precisávamos e buscávamos é ter alegria e paz. Pagaram o preço errado por entrar num atalho, onde o diabo todo o tempo está dizendo: segue aqui, talvez aqui é mais fácil para você chegar e ter essa alegria e paz. E quando a gente deixa de vigiar, muitas vezes a gente entra por esses caminhos, que não são caminhos, são atalhos, e que não leva para uma vida próspera, uma vida abençoada. Ela é temporal, e custa muito caro o preço que o diabo cobra, para dar um minutinho, um momentinho de felicidade, de alegria. E ele usa a artimanha do pecado, usando as nossas fraquezas para levar para esse caminho. Mas existe um propósito maior para nós, e a chave da alegria e da paz está diretamente vinculado em a gente cumprir com esse propósito. Uma coisa é a salvação, que eu tenho certeza que você já recebeu esse momento, você já viveu esse momento do primeiro amor, que é quando você descobriu que Jesus morreu na cruz por você. E talvez você tenha muito bem marcado quando isso aconteceu na sua vida. Foi um marco na tua história, foi um marco na tua vida. O dia que Jesus chegou, você sentiu algo tremendo, uma alegria imensa que não cabia dentro de você. Talvez você foi num culto, talvez foi numa situação diferente, talvez através de alguém que apresentou para você a palavra, talvez foi no campo de futebol, cortando a grama lá na chácara, como já aconteceu com um menino aqui, que passou pela comunidade terapêutica. Tantas experiências que o Senhor todo o tempo está chamando a nossa atenção, para que nós possamos viver esse propósito maior, de entregar a nossa vida, e daquele momento a gente se enche de alegria. É algo tremendo, primeiro amor, tudo parece que perde sentido, e o único sentido, a única coisa que faz sentido para nós é adorar esse Deus, que é digno de honra, de louvor, de adoração. Só que a vida continua, e o Senhor, Ele quer através disso, muito mais do que chancelar seu passaporte para que você possa ir morar no céu. Ele quer te dar uma vida plena, uma vida abençoada. Em João 10,10 diz que o Senhor Jesus veio para dar para a gente uma vida, e Ele não termina o versículo aí, Ele diz, uma vida em abundância. Está disponível para mim e para você essa vida abundante. Só que para a gente viver essa vida abundante, nós precisamos entrar no nosso propósito, que talvez o propósito de vida, fora a salvação, que é o maior, é diferente para mim, é diferente para você. E Deus todo instante, Ele tem tentado sussurrar no seu ouvido qual é o propósito para a tua vida. Eu lembro no texto de Jeremias, no capítulo 1, acho que é a partir do verso 4, do qual Jeremias tem uma palavra com Deus, e Jeremias vinha de uma descendência de pessoas que não eram profetas, eram sacerdotes, era uma família sacerdotal, e de repente vem a palavra do Senhor dizendo assim: eu, quando você estava no ventre da sua mãe, eu te escolhi não para ser sacerdote, eu te escolhi para que você possa ser profeta para as nações. A ideia era ele ser sacerdote, ele entendeu que ele ia ser sacerdote, ele estava sendo preparado para ele ser sacerdote, mas o propósito que Deus tinha para a vida dele não era sacerdotal, era para que ele fosse um profeta, tremendamente usado nas mãos do Senhor, e ele entende isso. Foi um momento em que ele conseguiu ouvir do Senhor qual era realmente o propósito da sua existência, o que ele deveria continuar fazendo.
Apesar dele ter entregue a sua vida para o Senhor, ele se relacionar com Deus, ele entendeu que se ele ainda respirava, existia um porquê ele permanecer nessa terra. E o propósito de Deus para a vida dele é para que ele fosse profeta nas nações. Existe um propósito para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Mas para que você possa, em nome de Jesus, ser feliz e alegre, que você tem buscado isso, para que você possa ter a paz que excede todo entendimento, como diz a palavra de Deus, a necessidade de você ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para qual direção Ele quer te levar, em nome de Jesus. E nesse processo de buscar o propósito, Deus falou muito comigo nesses dias, e hoje muito à tarde, muito mesmo. Deus me disse com clareza que existe 3 momentos para que nós possamos realmente viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O primeiro momento é quando o Senhor está chamando a sua atenção, quando o Senhor está te mostrando qual é o propósito em qual Ele vai te usar. São circunstâncias que vão acontecendo na nossa vida, e se você está disposto a viver os sonhos de Deus, você começa a caminhar para esse caminho onde o Senhor Jesus está apontando para a gente, para que a gente possa viver o propósito. O propósito de Deus na sua vida, para que você possa viver, você não precisa de recurso. Às vezes a gente fica achando que, para que a gente possa viver o propósito de Deus, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós, a gente precisa de dinheiro para isso. Nós somos uma prova disso. Quando a gente começou o projeto, nós não tínhamos recurso nenhum, nem um centavo. E Deus foi abrindo as portas, porque simplesmente nós entramos no caminho de obedecer aquele que era o chamado do Senhor para as nossas vidas. E o Senhor foi dando para a gente tudo o que nós precisávamos para que nós pudéssemos chegar até aqui hoje. Podendo ter um trabalho, podendo ter um ministério, podendo ter o trabalho lá da casa de recuperação, do albergue aqui no fundo, podendo ajudar pessoas a poder se encontrarem, e encontrarem também os seus propósitos, para que possam viver uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida em paz. E assim foi. Você não precisa de nada, você precisa ter só sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus. E eu coloquei aqui alguns personagens bíblicos, para que possa fortalecer isso em você, porque eu sei que você sabe disso, mas talvez está faltando algo. O primeiro é você poder entender aquilo que Deus está falando para você, qual é o seu propósito. O segundo é você se preparar para o propósito, e o terceiro é você viver o propósito. 3. Talvez você está nesse primeiro, tentando ainda descobrir aquilo que Deus tem para você. Irmão, em nome de Jesus, não tem outro caminho para você descobrir aquilo que Deus tem para você, se você não buscar diante do Pai o que Ele quer com a tua vida, a maneira que Ele quer te usar. Eu não sei como é, eu sei que um dia eu consegui ouvir essa voz, e eu louvo a Deus porque nós estávamos começando o louvor aqui, e tinha uma música que eles cantaram, que eu lembro que, num momento bem difícil da minha vida, que eu estava buscando um propósito para a minha vida, passando uma luta muito grande. Eu estava lá no Rio de Janeiro, no Morro do Borel, com o Pedro Rocha, e eu lembro que ele colocava essa música tem uns 20 anos, eu acho que essa música, uns 20 anos, e eu lembro que ele colocava as caixas de som 7 horas da manhã, para o lado de fora da janela dele, e ele ligava no último e tocava essa música, e fez me lembrar, porque foi ali que eu comecei a entender qual era o meu propósito. Eu tinha conhecido o Senhor Jesus, tinha entregue minha vida nas mãos dele, mas por um momento eu comecei a buscar um atalho onde o Senhor não estava mais. O Senhor nunca saiu do lugar dele, mas eu acabei me distanciando da presença do Pai. E naquele momento ali com ele, eu consegui ouvir tantas coisas, que fez encher meu coração com a possibilidade de eu voltar de novo, mesmo sendo um pecador. Deus agindo com misericórdia, me dando uma chance para que eu pudesse recomeçar de novo, para que eu pudesse ter uma vida feliz, e que eu nunca ia conseguir ter essa vida feliz se eu não encontrasse, se eu não voltasse para o propósito do qual o Senhor me chamou. O Senhor tinha
claro falado ao meu coração. Mas muitas vezes a gente faz assim, e talvez você se encontre assim hoje. Eu quero dizer que o Senhor Jesus tem incomodado meu coração para essa palavra hoje, porque tem gente aqui que já ouviu da parte de Deus qual é o seu propósito, mas atalhos apareceram e você acabou se desviando do propósito. O Senhor manda falar para você nessa noite que há tempo para você retornar da onde você nunca deveria ter saído. E o Senhor está dando chance para você novamente, para que você possa sim ser um grande homem, uma grande mulher, cumprindo com o propósito do qual Ele te chamou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu lembro aqui de alguns personagens. Eu lembro de José. José um dia ele recebe o propósito da sua existência através de um sonho. Depois vem o pai dele e valida, dando um presente para ele, do qual os irmãos, o pai e a mãe se curvavam diante dele, porque ele ia ser líder daquela família. E quando ele recebe aquela palavra, eu tenho certeza que o coração dele se alegrou, o coração do pai se alegrou. E o coração do pai se alegrou tanto, porque ele tinha ouvido e recebido da parte de Deus qual era o seu propósito, que ele presenteia com uma túnica. Mas o diabo nunca desiste de querer retirar a gente, tirar a gente do propósito do qual ele nos chamou. Irmão, você pode vencer batalha hoje, você pode vencer batalhas amanhã, e ele não vai desistir de você. O diabo não desiste. Mas apesar de ele tentar de todas as formas ganhar batalhas, a guerra já está ganha em nome do Senhor Jesus. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor Jesus já venceu por você. E veio as dificuldades. Primeiro ele foi jogado num poço, onde ele passou fome, passou uma dificuldade muito grande por algum tempo. Depois foi vendido para ser escravo de Potifar lá no Egito. Depois ele foi caluniado e foi lançado numa prisão. E durante todo esse processo que ele vive, apesar de parecer que era algo que estava se desviando do propósito do qual Deus tinha para ele, ele estava num processo de preparação para que ele pudesse se tornar no grande homem que ele foi. O grande problema nosso é que muitas vezes, quando a gente entra nesse processo, na segunda etapa, de depois ouvir qual é o nosso propósito, Deus vai levar você para ensinamentos. Mas tem muita gente que desiste no meio do caminho. As dificuldades que nós vivemos quando nós estamos traçando o nosso caminho rumo ao objetivo de viver o propósito de Deus, pode ter certeza, você vai ser chacoalhado por Deus. Porque Ele te ama e Ele quer te capacitar para o tamanho do desafio que Ele está entregando nas tuas mãos, porque Ele confia em você. E se você confiar nele diante das dificuldades, que na verdade é um ensinamento, é uma preparação para aquilo que Deus tem para você, você vai viver experiências que você nunca imaginou. José não desistiu. José sempre ele lembrava do sonho. Se foi Deus que havia falado para ele que aquilo iria acontecer, ele poderia estar no poço, ele poderia ser escravo, ele poderia ser lançado na prisão, mas ele sabia que o propósito do Senhor, se ele não se desviasse, vai se cumprir na vida dele. E assim foi. E assim foi. E ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Num tempo de escassez enorme, ele aprendeu a viver na escassez. Num tempo em que ele tinha que lidar com muitas pessoas, ele aprendeu a lidar com pessoas quando ele foi preso. Era a preparação de Deus para a vida dele, para que ele pudesse viver o propósito maior de Deus, que era através da vida dele, poder levar alimento para o povo que ia padecer por fome. Talvez você se encontre nesse tempo de preparação, mas cabe a você ou não, hoje, é uma decisão sua, pessoal sua, ninguém pode decidir por você, se você vai continuar firme, sabendo que Deus está com você nesse processo de preparação, ou se você vai desistir. Irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você: não desista. Por mais difícil que você possa estar vivendo, por mais desafios que você tem tido, não desista. Aprenda com as situações, aprenda com os momentos difíceis que você está passando. É o Senhor dando uma chacoalhada em você, tornando você uma pessoa maior, porque diante das dificuldades, quando nós vencemos, nós crescemos. Talvez tem momentos, tem batalhas que você vai até perder,
mas o Senhor não vai desistir do propósito dele com você, vai trazer você de volta de novo. E mesmo aquele momento que pareceu uma derrota, vai vir um ensinamento novo que vai te fortalecer para que você possa viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Ontem o pastor Ângelo, ele falou sobre Davi. E ele falou sobre a questão da recompensa, palavra abençoada. E ele disse da importância que muitas vezes, quando a gente tem muita certeza da nossa recompensa, é o que nos faz não desistir. Para a gente ter coragem, vigor, para que a gente possa viver os propósitos. Davi foi um menino, foi escolhido ali, em meio aos seus irmãos. No dia que o profeta Samuel chegou na casa do pai dele, ele nem estava separado para que pudesse o profeta ver os filhos, para que pudesse escolher, falar quem seria o homem que Deus ia usar para ser o grande rei de Israel. Teve que chamar Jessé, teve que chamar seu filho, porque ele era o único que não estava no meio dos irmãos, era o único que não, na visão do pai, era impossível ser ele o rei. E Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Talvez você está se sentindo uma pessoa que não tem capacidade, que não tem condição. Talvez você tenha sentido que você é franzino no mundo espiritual. Em nome de Jesus, essa é uma visão que você tem, mas a visão que Deus tem de você é muito maior. E quando você está com Deus, você não é essa pessoa que você acha pequena. Você é grande porque o Senhor é contigo. E assim foi na vida de Davi. Exatamente assim. E ele foi escolhido naquele dia, e apesar dele ser separado, escolhido através de uma palavra vindo do profeta. Não foi naquele dia que ele entrou por um tapete vermelho recebendo a coroa de rei. Ele passou por muitas dificuldades. Ele passou pelo período de preparação. Só que ele tinha certeza daquilo que Deus ia fazer, porque se Deus usou um homem, o profeta, para entregar essa palavra ia se cumprir. E ele se apegou nessa palavra. E foi desafios enormes. A palavra de Deus diz que ele era um pastor de ovelhas. Ele teve experiências com urso, ele teve experiências com leão, mas mesmo diante dessas dificuldades que ele viveu, correndo risco de vida, ele nunca desanimou, e ele sabia, se Deus falou, Deus vai cumprir com a sua palavra. E ele foi aprendendo. Era um momento de preparação para viver o propósito. E a Bíblia disse que um dia chegou diante de um gigante, do qual ontem o pastor pregou para nós. E ele estava diante daquele gigante, que na verdade talvez nos olhos de muita gente, era o fim de todas as coisas. Era o fim da vida daquele menino. Como com o menino daquele que nem a armadura conseguia ele vestir, porque era maior do que ele, a menor armadura. Ele poderia vencer um gigante de 3 metros de altura. Mas ele sabia quem ele era em Deus. E ele sabia que todos os momentos difíceis que ele passou, enfrentando o urso, enfrentando o leão, era para que ele pudesse estar naquele momento para derrubar também aquele gigante, porque ele estava num momento de preparação, porque Deus tinha uma palavra para ele, e ele ia ser o grande rei de Israel. E assim foi. E ele derrubou aquele gigante, e ele foi crescendo em Deus. O caminho foi se abrindo para que aquela palavra que ele recebeu ainda menino pudesse ser cumprida na vida dele, e ele se tornar o grande rei de Israel. Tem muitos personagens na Bíblia que a gente poderia ficar a noite inteira. O apóstolo Paulo, às vezes a gente vê na Bíblia a história do apóstolo Paulo, e o momento que ele teve de conversão, do qual ele teve uma experiência grandiosa com Deus, do qual ele cai de um cavalo, fica cego, e ali ele tem uma experiência com o Senhor fala com ele, e a gente pensa que aquele momento que ele volta a enxergar de novo, é um momento que ele já dá início no seu ministério. Mas se você for estudar na Bíblia, demorou 14 anos, para que o apóstolo Paulo pudesse recomeçar de novo, começar o seu ministério, para que ele pudesse viver o propósito que Deus tinha para a vida dele, porque ele também teve que passar pelo processo de preparação. Ele ficou 3 anos no deserto, depois ele ficou 10 anos em Tarso, depois ele ficou 1 ano recebendo e sendo discipulado,
para depois ele poder exercer seu ministério e se tornar o grande homem que ele foi. Não foi de um dia para a noite, teve um processo. E apesar das dificuldades e lutas que ele enfrentou, porque ele teve que dar uma reviravolta na vida dele, ele teve um momento que ele teve que responder ao seu chamado. Ele passou de ser perseguidor, ele passou a ser perseguido. Luta, dificuldade, prisões. Mas ele permaneceu firme no propósito do qual Deus tinha para ele. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 7, ele termina dizendo assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Era um momento em que ele tinha cumprido com todo o propósito que o Senhor tinha revelado ao seu coração. E apesar das dificuldades e lutas e prisões que ele viveu, quando ele passou a viver o propósito de Deus, ele viveu a verdadeira alegria e paz que o mundo não entende. Mas só Deus sabe. A alegria no coração do apóstolo Paulo de saber que ele ia ser instrumento de Deus. E através da vida do apóstolo Paulo, hoje a gente está aqui recebendo o Novo Testamento, as cartas que nos edifica, que aumenta a nossa fé, que nos capacita para que nós possamos viver no tempo de hoje. Porque ele disse sim para o seu propósito. Moisés consegue descobrir o seu propósito quando ele entende a sua origem. E ele chega mais perto do povo, ele vê o povo escravo dentro do Egito. E quando ele vê o povo escravo, ele se levanta e ele comete um erro, ele mata um egípcio e foge. Quando ele foge, ele começa a entrar na preparação do seu chamado. Ele ouve a voz de Deus, ele consegue descobrir que tinha algo de Deus para ele, quando ele se identifica com aquele povo que era o povo dele. Ali é o início do chamado. Mas ele se prepara, ele vai para o deserto e ali ele fica por 40 anos. Não foi de um dia para a noite. Foi 40 anos de preparação. Ele começa o ministério dele aos 80 anos, quando ele tem a experiência da sarça ardente. Quando Deus entrega o propósito integral nas mãos dele, fala: agora você está preparado. Durante 40 anos eu te preparei aqui nesse deserto, agora chegou a sua vez de você ir e libertar meu povo da escravidão. E ele começou a ir viver o propósito. Na vida da gente é assim também. Na minha vida foi assim. Quantas coisas que eu vivi no meu passado, que eu sei hoje, eu olho para trás hoje, eu vejo que era Deus me preparando para que nós pudéssemos estar vivendo o propósito que o Senhor entregou nas nossas mãos. Eu lembro quando a gente começou a casa de recuperação, quanta luta, quanta dificuldade. Não tinha recurso, não tinha entendimento, não tinha sabedoria, não tinha conhecimento para que nós pudéssemos exercer o nosso chamado. Nós só sabíamos que Deus tinha chamado a gente para poder ajudar as pessoas que eram escolhidas, separadas da sociedade, que não conseguia de alguma forma vencer o vício, mas não tínhamos experiência nenhuma, nem passar pelo problema da drogadição eu passei. Eu não tinha nada que pudesse dizer: oh, você tem uma experiência para trabalhar nisso, Deus está te chamando para isso. Mas um dia eu ouvi a voz dele. Deus colocou pessoas que também me chamou para poder estar junto, para que nós pudéssemos viver o propósito. Daqui o pastor Ângelo, 12 anos caminhando junto nesse propósito. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantos momentos em que nós pensamos a desistir, mas era o Senhor que estava ali ensinando, mostrando para a gente que nós precisávamos viver na dependência dEle, que não ia ser com a força do nosso braço, mas nós iríamos conquistar com a força do braço de Deus. Eu lembro no período da primeira turma, que era poucas pessoas, e quando eles começaram a sair os meninos, o primeiro que recaiu depois de 9 meses intensos, a gente dedicando a nossa vida ali, poucas pessoas. Hoje nós somos uma equipe com quase 26 pessoas, 26 pessoas, na época nós tínhamos 3 pessoas, 3, dedicação total. E quando veio a primeira decepção, nós começamos a entrar num estado de depressão, de tristeza profunda, e até mesmo perguntando para o Senhor Jesus, para Deus: será que esse é o nosso propósito? Daí Deus usou um homem para entregar uma palavra, porque o que o Senhor queria naquele momento é nos direcionar, nos ensinar. Eu liguei para um pastor, o pastor triste, coração amargurado, eu não queria nem voltar na chácara.
Daí o pastor ligou para mim, eu falei com ele por telefone, e eu disse isso para ele. Ele falou assim: você está vendo as coisas de maneira errada, você está contabilizando as percas, você tem que glorificar o Senhor pelos ganhos. Olha quantas pessoas que saíram de lá e estão vivendo uma vida transformada, e aqueles que não tiveram, não foi por vocês, foi porque ela tomou uma decisão, e o livre-arbítrio está sobre a vida dela. Glorifica o Senhor por aqueles que mudaram, não por aqueles que caíram. Deus falou muito forte com a gente, era um momento de preparação para que nós pudéssemos chegar aqui. Foi um aprendizado, viver na total dependência dEle. De muitas vezes a gente chegar numa situação, o pastor Ângelo me ligar e a gente falar: e agora, o que a gente faz? Vai para a direita ou para a esquerda? E eu falar para o pastor Ângelo: não sei, agora nós vamos orar. Nós vamos ficar na dependência dEle. Quem vai ter que resolver isso para a gente é Deus, porque humanamente a gente não consegue. Quantos milagres a gente presenciou no processo de preparação, e hoje nós estamos aqui. Deus tem algo para a tua vida, meu irmão. Deus te chamou para algo, para um propósito. Você está buscando talvez a alegria, a paz num caminho, num lugar onde não vai encontrar. A verdadeira paz, a verdadeira alegria que está na palavra de Deus, nessa promessa de ter uma vida abundante, está em você viver o propósito de Deus na sua vida, aquilo que o Senhor sonhou para você, que você possa viver esse sonho. Só que você vai ter que, em nome de Jesus, fazer a sua parte. O título da mensagem eu coloquei na rede social, dizendo assim, que era o poder da resposta. Porque quando você recebe do Senhor o propósito, o que vai mudar a sua vida é a resposta que você vai dar a esse propósito. Quando você ouve da parte de Deus, daquilo que o Senhor te chamou, porque está ardendo no seu coração, a resposta que você vai dar, que pode mudar a sua vida. No momento de preparação, quando você talvez está passando por momentos de luta, porque ali você está num aprendizado, porque o Senhor está de alguma forma ensinando algo novo para você, tornando você uma pessoa mais forte. O que traz poder para a tua vida é a resposta que você vai dar a isso. Você pode desistir, ou você pode continuar firme, crendo nesse Deus Todo-Poderoso que está com você mesmo no meio da dificuldade. Deus está com você. Que resposta que você vai dar? Chegou o momento de viver o propósito. Apesar da paz e alegria que você vai começar a viver quando você direciona a sua vida para o propósito, as lutas vão continuar vindo. Só que é como está na Bíblia. O mundo não vai compreender, o mundo não entende. Nós demos agora, recentemente, nós fizemos uma feijoada há 2 meses atrás, 1 mês atrás, uma feijoada missionária, para que nós pudéssemos abençoar 2 projetos, um na África, outro em Crato, no Ceará. E um desse de Moçambique, os 2, se você for conhecer, você vai ver o que é uma pessoa deixando a sua vida para viver o propósito e tendo uma alegria e felicidade em viver o seu propósito. Lá em Moçambique é o pastor André, que eu pude conhecer ele por 2 viagens que eu estive com ele. Um homem que passou por muita dificuldade, luta no seu ministério. Talvez humanamente falando, se você ouvir de tudo que ele passou para chegar onde está hoje, talvez você diria: mas por que ele não desistiu? Sabe por que ele não desistiu? Porque ele tinha convicção do seu chamado. E apesar das dificuldades, das lutas, nesse momento que ele viveu de aprendizado, Deus estava com ele. E ele não desistiu, ele não jogou a toalha, ele permaneceu firme. Teve seus filhos em Moçambique. Passou dificuldades, internado no hospital, que eu tive presente no hospital, aonde nas escadarias do hospital, o cheiro era totalmente de urina, onde as pessoas não iam no banheiro para poder urinar, e iam nas escadarias para poder urinar. Um hospital que cheirava muito mal, sem condição nenhuma, mas ela estava lá, ele e a esposa, longe da família, longe das pessoas, mas eles entenderam qual era o seu propósito, estavam vivendo o propósito de Deus. E se você perguntar para ele hoje: você é feliz? Ele vai encher o rosto com um sorriso, o rosto dele vai brilhar, quando os olhos dele vai brilhar, ele vai dizer para você: eu sou o homem mais feliz da terra.
porque ele viveu o propósito, porque ele está vivendo o propósito. Irmão, e você? Em nome de Jesus. Deus talvez distribuiu para você talentos, deu condição para você de você ter dons, porque Deus quer te usar em algo e muitas vezes você tem enterrado. Lembra da parábola dos talentos? Pelo menos todo mundo aqui tem um talento, pelo menos, no mínimo um talento o Senhor te entregou. E esse talento que o Senhor te entregou não é para você enterrar, é para você poder exercer, pegar esse talento e colocar em prática o propósito que Deus tem para a tua vida. Sabe por que a igreja está com algumas cadeiras aqui vazias? Porque muitas vezes nós não estamos cumprindo com o nosso propósito. Nosso propósito de ir lá fora, de pregar o Evangelho, de falar para as pessoas que estão morrendo sem Jesus, que existe esperança, que tem condição sim de ter uma vida alegre, uma vida feliz. A Bíblia diz que os anjos queriam ter esse propósito, eles queriam exercer essa missão, mas o Senhor confiou em mim, confiou em você, irmão. Vamos acordar para o propósito. Deus tem algo tremendo. Não estou dizendo que você tem que largar o seu trabalho, mas você pode exercer o seu propósito no seu trabalho. Eu não estou dizendo que você tem que fazer igual o pastor André, pegar aí para Moçambique, lá na África, para poder exercer o seu ministério. Esse é o propósito do pastor André. Talvez o seu propósito é aqui mesmo. Talvez é no teu bairro. Talvez é com a sua família, que está se perdendo tão longe dos caminhos do Senhor. E você conhece a verdade. Mas muitas vezes você fica com receio de falar. Irmão, em nome de Jesus, arregaça a manga e viva o propósito. Deus tem algo tremendo na tua vida. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Ele vai derramar uma unção de paz e alegria que você, em nome do Senhor Jesus, você nunca experimentou. Mesmo diante de choro, mesmo diante de dificuldade. Mas como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo diante das dificuldades que às vezes vêm, para que nós possamos dar um passinho mais, para que a gente possa crescer, porque nas dificuldades que nós crescemos, você pode ter certeza, a alegria vai fazer parte do seu coração, em nome de Jesus. E Deus quer te usar onde você coloca a planta dos teus pés, aqui no ministério, em nome de Jesus. A gente tem condição sim, de ser um povo poderoso, para impactar essa cidade. Quem crê nisso? Em nome de Jesus. O Senhor Jesus chamou 12, que depois virou 70, e depois se espalhou, e o Evangelho chegou hoje para nós, e nós fomos libertos por conta desse Evangelho, que Deus usou pessoas para que pudesse chegar até nós. Nós estamos aqui em muito mais de 70 pessoas, e esses 12 impactou o mundo. Você tem todo o potencial em Deus, para fazer uma revolução no inferno, resgatando vidas, tirando aquelas vidas que estão aprisionadas, trazendo para a luz, porque esse é o nosso propósito, em nome de Jesus. Se você entende isso, e se você quer ter uma vida feliz, uma vida plena, direcionando a sua vida para o propósito que o Senhor tem para você, mas se sujeitando a pagar o preço, do preço da preparação, e o preço de viver o propósito, em nome de Jesus, fica de pé para me orar por você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem algo grandioso na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu comecei a me lembrar de quando a gente começou o projeto. Eu comecei a lembrar e contar para ele de 2000, um grupo de pessoas, na verdade, lá em Blumenau, numa viagem que eu fui recente, e eu comecei a compartilhar com eles de como foi tudo, como Deus de uma forma muito intensa falou no nosso coração sobre essa responsabilidade, essa missão, esse propósito que Ele estava entregando nas nossas mãos, e a gente precisava dar uma resposta, porque a resposta muda a nossa vida. E a gente começou a viver o propósito de Deus, sem recursos, sem nada, e Deus foi colocando ideias. Foi um ano de 2009 que a gente viveu imensamente o propósito de Deus, onde a igreja estava envolvida em todas as coisas, estava todo final de semana
indo nos sinaleiros, visitando as casas, nós indo nas escolas, os adolescentes envolvidos com teatro nas escolas, os jovens no turno da noite levando a palavra através de um teatro e mostrando que existe solução sim para a droga. O mundo pode dizer que não tem, mas nós temos a solução, é Jesus. E assim foi. Foram muitos desafios, muitos milagres foram acontecendo, e aquilo foi nos preparando para algo ainda maior que o Senhor tinha para entregar nas nossas mãos, porque o propósito não era mas somente a gente trabalhar na prevenção, mas era para ajudar também aquelas pessoas que já estavam no caminho errado. E Deus deu condição para a gente, e as lutas foram grandes, muitas lágrimas derramadas. Mas hoje no meu coração, e eu creio que também não é diferente no pastor Ângelo, a alegria que enche no nosso coração, de poder ver você aqui, que talvez foi fruto desse projeto, porque era um propósito que Deus entregou nas nossas mãos, e do qual a partir de agora, em nome de Jesus, você faz parte dele. Você faz parte desse propósito, irmão, em nome de Jesus. Arregaça a manga, tem muita coisa para a gente fazer. Nós estamos vendo os últimos momentos da igreja na terra. Em nome de Jesus, o Senhor está às portas. A gente não pode dizer se vai ser amanhã, se vai ser daqui 20, se vai ser daqui 100 anos. Mas as escrituras, tudo aquilo que está escrito na palavra tem se cumprido. Pode ser hoje. E aquela pessoa que você amava tanto ela, e o Senhor colocou essa pessoa para que você pudesse viver o seu propósito. E ainda você não assumiu, não disse a resposta sim para o Senhor, para você viver esse propósito, de ganhar essa vida para o Senhor Jesus. Não perca tempo, em nome de Jesus. Você pode sair daqui hoje, começar já a viver seu propósito. Eu queria desafiar você nessa noite, de na hora que a gente for para as nossas casas, você mandar uma mensagem pelo menos para uma pessoa. Para uma pessoa. De você poder mandar uma mensagem para ela dizendo: ó, eu estou te mandando essa mensagem porque eu estava no culto e eu lembrei de você. E eu queria dizer só uma coisa para você: Jesus te ama. Deus está com você. E assim como Ele mudou a minha vida, vai mudar a sua. Em nome de Jesus. Se precisar de alguma coisa, você pode contar comigo. Eu estou junto com você, para que você possa viver uma vida que o Senhor quer que você viva. Irmão, um gesto simples, mas é o primeiro passo para você poder viver o propósito de ganhar vidas para o Senhor Jesus, de levar pessoas realmente a abrir seu coração e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Você pode fazer isso. Os meninos que estão na chácara, eu sei que tem muitos parentes de vocês que não conhecem o Senhor Jesus. E a resposta que vocês derem, em nome de Jesus, para esse processo de treinamento, de capacitação que vocês estão vivendo dentro da casa de recuperação, é o início do propósito na vida de vocês. E quando vocês saírem, você mostrar para todo mundo que você foi uma pessoa assim, que caminhou para o caminho errado, mas hoje você está aqui, ó, vivendo essa oportunidade que Deus te deu, e vivendo o propósito do Senhor, tendo a sua vida transformada. Aquilo que você vai ser aqui fora, em nome de Jesus, pode impactar muita gente, e nem vai ser com palavras, mas vai ser com testemunho de vida. Em nome de Jesus, pensa nisso. Mas a dificuldade é grande. Quem disse que não é? Não é só para quem está na casa, para quem está aqui fora também. Mas você vai desanimar, você vai jogar a toalha? Qual a resposta que você vai dar em meio às dificuldades? Em nome de Jesus, viva o propósito de Deus, seja feliz, viva uma vida abundante, vivendo cada desafio e vencendo cada desafio. Você não está sozinho, o Senhor está com você. Em nome de Jesus, feche seus olhos, em nome de Jesus. Queria que você pudesse falar com Deus. Talvez você está na primeira etapa, que ainda você não sabe qual é o seu propósito. Uma coisa eu sei, porque o Senhor Jesus deixou escrito na sua palavra: ide pregar o evangelho a toda criatura. O propósito seu é ganhar vidas. Assim como você foi ganho para o Senhor Jesus, você precisa ganhar pessoas para Ele. Mas pede para o Senhor qual é o caminho,
Como é que isso vai acontecer? Como Ele quer te usar nesse propósito de ganhar vidas? Fala com Ele. Ele vai falar para você, em nome de Jesus. Assim como falou na minha vida um dia, assim como falou na vida do pastor Ângelo, de muita gente que tem caminhado junto, diante desse propósito grande que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Ele vai falar com você também, em nome de Jesus. Fala para Ele. Talvez você já sabe, mas você se sentiu pequeno demais, e você desistiu de viver esse propósito. O Senhor tem uma palavra para você. Chegou a hora de você mudar completamente isso. Não é para você desistir, é para você aprender, porque o processo que você se encontra é da preparação. Tudo que você está vivendo é aquilo que você vai precisar para poder viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Não desista, em nome de Jesus. Está difícil, busca nele. A palavra de Deus diz que tentação nenhuma é maior daquilo que nós podemos suportar. E se fosse maior, o Senhor ainda viria e iria entrar em auxílio, para que nós pudéssemos assim passar por ela. Em nome de Jesus. Se você está passando uma luta muito grande, é porque você é muito forte, porque o propósito que Deus tem para a tua vida é muito grande. Agradeça ao Senhor pelas suas dificuldades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa Deus falar com você. Em Salmos 34 diz que nós devemos dar graças por todas as coisas, até mesmo pelas lutas, porque elas nos fazem ser mais fortes, elas nos tornam mais fortes. Em nome de Jesus. Agradeça a Deus por esse momento que você está vivendo, que talvez é de luta, e já começa a se preparar, porque se você não desistir, vai vir um tempo de alegria pela vitória, em nome do Senhor Jesus. E você vai poder lembrar desse momento que você viveu, e de como veio a mão do Senhor, e possibilitou que você pudesse se tornar um vencedor. Em nome de Jesus. Talvez você já está vivendo o propósito, e às vezes você tem sentido talvez que esse propósito é um fardo muito grande que você tem que carregar. Não, irmão, em nome de Jesus não é grande, é o tanto que você aguenta suportar. E o Senhor Jesus está com você, Ele não está longe de você, você não está sozinho nessa. O Espírito Santo de Deus é o poder que você precisa para que você possa vencer, cumprir com esse propósito com excelência. E num dia, você poder falar essas palavras do apóstolo Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em nome de Jesus. Deixa Deus falar seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto a gente canta uma canção, eu queria que você fechasse seus olhos e ficasse nesse momento, você e Deus. Esquece quem está do seu lado. Em nome de Jesus. Independente de qual etapa você se encontra, Deus está aqui falando ao seu coração. Não desista. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Busca nele aquilo que você precisa, para que você possa ser, em nome de Jesus, um vencedor. Ouve essa canção, deixa Deus falar seu coração, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Glória a Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Glória a Deus. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Glória a Deus. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. De aliança, Deus de promessa,
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Glória a Deus. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Fale com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença e louvamos o Senhor por essa palavra. Pai, em nome de Jesus. Eu sei que a intenção do seu coração como Pai é que nós possamos ter um propósito. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Traz ânimo novo, ó Pai, para aquele que talvez estava a ponto de desistir, Senhor. Dá uma chance nova para aqueles que talvez estão aqui e desistiram. Pai, mas que nós possamos sair todos daqui, Senhor, preparados, firmes, animados, prontos, para que nós possamos viver o propósito que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, Pai, porque é o Senhor que fala, é o Senhor que está conosco. Pai, que o Senhor possa fazer milagres nessa noite, tirando pessoas que talvez estavam vivendo momentos de atalhos, talvez vivendo, Pai, momentos de desistir, Senhor, daquilo que o Senhor tem falado tão forte aos seus corações. Mas hoje a misericórdia do Senhor tem chegado até nós, e nós saímos daqui, Senhor, com uma oportunidade da gente fazer diferente, da gente cumprir com aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nós louvamos o Senhor por tudo, Pai, e agradecemos a Ti por essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 37, que é o mesmo capítulo que nós lemos aqui, tem uma frase do apóstolo Paulo que ele diz assim, que ele era mais que vencedor por aquele que nos amou. O mais que vencedor não é aquele que chega em primeiro. O mais vencedor é aquele que, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos problemas, é aquele que nunca desiste. E em nome de Jesus, se você quer sair daqui, se você vai sair daqui em nome de Jesus, tomando posse dessa palavra e saindo daqui como mais que vencedor, eu quero que você aplaude esse Senhor, esse Deus o mais forte que você puder, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você é mais que vencedor. Você tem capacidade, condição de viver o propósito que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai viver o propósito de Deus. Você vai ser feliz. Você vai viver em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.